Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Deide Lúcia. Deide Lúcia. Boa noite. É sempre bom estar aqui. É sempre também muito preocupante da gente trazer o tema da doutrina e dar conta, né? Da última vez que nós estivemos aqui, eu havia escolhido esse tema de lei de justiça, amor e caridade. E ele é um tema muito vasto, muito grande, né? Na verdade, a justiça, o amor e a caridade é tudo aquilo que a gente precisa para atingirmos a nossa evolução, né? Se nós praticamos justiça, se nós praticamos o amor, se praticamos a caridade, do jeito ensinado pelo nosso mestre, no jeito esclarecido pelo Espiritismo, através das respostas dadas pelos Espíritos ao Allan Kardec e a outras pessoas que faziam perguntas, então a gente está fazendo aquilo que devemos fazer, fazendo a nossa lição de casa. Mas, da outra vez, acho que assim, eu não consegui, eu simplesmente, fazendo uma análise, fazendo uma autocrítica, eu vi que não dei conta. Porque a gente precisa condensar uma coisa que é muito grande num tempo que a gente está aqui, né, que é pequeno, embora eu acho que 1 hora ainda para mim ainda está um pouco mais difícil. Para quem vem aqui faz palestra de 1 hora, são as pessoas que já estão aí caminhando há muito tempo, já estão aí adiante um bocado na caminhada, né? Ainda chegarei lá. A gente tem vontade de estar aqui por alguns motivos. Porque é necessário, né? Nós precisamos exercitar e exercer aquilo que aprendemos. A melhor coisa de uma escolha que a gente faz de estar aqui é poder passar os conhecimentos que a gente está ganhando através do estudo, através de ouvir as palestras, através do nosso conhecimento, da nossa estrada, da nossa vida, das nossas relações com o mundo. Então, nada melhor do que divulgar. Eu acho que um dos maiores pilares da doutrina é a divulgação dela através de um estudo sério, através de um conhecimento sério. E tem outras razões. Uma das razões, assim, bem particular, bem humana, bem da terra, é que toda vez que eu vejo alguém aqui em cima começa a falar, começa a suar, tira o casaco. Eu rezo para que isso aconteça comigo. Não aconteceu ainda, o frio continua. Eu não consegui tirar o casaco nenhuma vez que eu estive aqui, mas vou tentando, né? Então, dentro do tema Lei de Justiça, Amor e Caridade, eu falei um pouquinho sobre a justiça, sobre o que eles falam, né, nas questões 870 em diante. E hoje eu queria falar um pouquinho, pegando mais a parte da lei de amor. Porque a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que pergunta o que é Deus, e a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se a gente parar só nessa pergunta, a gente consegue entender que só pode ser por um grande, imenso, incomensurável, que a gente nem consegue imaginar, amor. Deus nos criou e criou esse universo, dessa magnitude, dessa grandeza, dessa beleza, só pode ter sido com um amor que a gente nem consegue imaginar ainda, né? Depois vem Jesus e nos fala desse amor
E ele sabia e sabe, né, muito mais do que nós podemos também imaginar. Ele sabe do que está falando. Que amor é esse do Pai? Que amor é esse que faz com que nós tenhamos essa existência, essa igualdade de condições de todos nós, cada um de nós, filhos de Deus, cada um de nós, matéria feita a matéria do cosmos, cada um dos seres vivos na Terra é feito de luz desse amor, é feito desse ato de amor de criação. Então, se Deus é a causa primária de todas as coisas, com esse amor, nós só podemos ser uma partícula desse amor. E só podemos exercitar esse amor através das relações com o outro irmão, com o outro ser vivo, seja ele animal, vegetal ou mineral. Dentro desse amor, compreendendo o respeito, né? A fraternidade, a vontade de que o outro saiba que nós estamos aqui, a vontade de saber que o outro está ali e que nós podemos um dia sermos tão unidos, tão irmãos, que não haja diferença nenhuma entre nós, nem entre o momento em que estamos aqui, nós como pessoas que já avançaram um pouco, já caminharam um pouco nessa trajetória evolutiva, e um outro irmão que ainda está chegando, e um outro irmão que já atingiu e que nós todos estaremos juntos um dia. Então, nessa expressão de amor, que é a energia maior que move, e só Ele move e pode transformar a humanidade, e pode transformar a nossa caminhada, nós vamos vendo algumas questões dentro do Livro dos Espíritos que nos ensinam como é que é essa caminhada, como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode amar aquele irmão que está cometendo tanto erro, que está num momento tão difícil para ele, porque errar é muito ruim, nós sabemos disso, que nós também erramos. E a gente só pode aceitar o erro do outro, só pode compreender o erro do outro, quando nós tomamos consciência de que nós também erramos e que nós também precisamos do perdão do outro, da aceitação do outro, da compreensão do outro. Nessa medida é que nós podemos entender, quando a doutrina espírita vem e nos diz Deus é a causa primária de todas as coisas, Deus é amor. Nessa medida é que nós podemos entender, ora, podemos amar sim o nosso irmão, na medida em que nós, que temos dentro da nossa consciência as leis de Deus, também tomamos para nós a responsabilidade de que erramos e de que precisamos do outro para nos perdoar. E que precisamos do outro para, através dele, ver o nosso erro e acertar o passo, consertar esse erro. Então, lá na questão 888A, quando eles perguntam, quando Kardec pergunta, dentro da lei de caridade, ele pergunta se os espíritos então condenam o ato de dar esmola, falando de caridade. E aí eles vêm com uma explicação maravilhosa que precisa ser lida por todos nós em casa várias vezes, mas ele, lá num parágrafo que é o penúltimo, e essa resposta é dada por São Vicente Paulo, ele diz o seguinte: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Gente, a gente nem consegue conceber que amor é esse, né? Mas a gente tem uma ideia, porque toda a codificação espírita é um roteiro para que nós possamos galgar devagar, não é de um dia para o outro,
não é em alguns anos, não é de uma leitura, isso é um tempo. Até porque nós também temos essa vivência com o tempo, ela vem chegando, a maturidade vem chegando, a gente hoje vê coisas que fez lá atrás que não faria de novo, não é assim? Então, também, através do conhecimento, nós também podemos exercitar um pouco de paciência e condescendência para com os nossos próprios erros, com as nossas deficiências, com as nossas limitações. Porque só podemos perdoar o outro, aceitar o outro, entender as limitações do outro, quando nós também vemos que nós temos. Porque amar o próximo como a nós mesmos é isso, é essa medida. É que a gente vai se vendo no outro e vendo o outro através de nós. Isso é uma receita que é possível de ser colocada em prática, é possível de ser vista por nós como algo que nos ensina a viver melhor e a fazer, né, na nossa caminhada, algo que a gente possa cumprir. O Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar da doutrina de Jesus, que fala de amar ao próximo como a si mesmo, diz: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. Se Deus é amor, se tudo na natureza é harmonia, se tudo na criação é harmonia, Deus também vela para que essa harmonia, para que esse amor fique vigorando incessantemente. Deus não para, Deus não dorme. Deus cria incessantemente e cuida incessantemente para que as leis criadas por Ele sejam cumpridas. E nós somos seus filhos amados. Trazemos essa chama de amor, essa chama de bondade, essa chama que nos impele a fazer o bem, a praticar o bem. A gente, quando chega aqui, a gente ouve muito, né? Hoje eu estava conversando com vocês, estava dizendo assim, a gente ouve coisas assim que a gente fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas às vezes é um exercício simples. Pensar num exercício de caridade pode parecer que a gente precisa fazer coisas gigantescas. Pode parecer que o exercício do amor vai ser muito difícil. Como é que eu vou amar o político corrupto? Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou amar o assassino? Como é que eu vou amar o sujeito que rouba? E toda vez que a gente chega aqui, a gente ouve que é isso. Jesus mandou. Disse que a gente precisa amar o inimigo. Ele próprio estava ali crucificado entre dois ladrões, não é isso? Como é que fazemos isso? Nós que estamos aqui no planeta Terra, sabemos de todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades. É que não é algo que se faça do dia para a noite. Não dá para começar amando na escala de inferioridade, digamos assim, né? O nosso irmão que está lá, ele está ainda praticando os erros que muito provavelmente nós praticamos lá atrás, porque nós não estamos aqui pela primeira vez. E se nós já estamos condenando, se nós já estamos achando ruim certas práticas, se nós já estamos achando que não é bom viver num país em que se diz que há muita corrupção, viver num mundo em que se diz que há muita corrupção, porque a corrupção não é coisa de Brasil, viver num mundo em que há muitas guerras ainda, é muito duro viver num mundo em que irmãos nossos estão, nesse momento, sendo atacados e agredidos porque estão fugindo dos seus países de guerra, mas estão indo para outros que não estão abrindo as portas. É difícil, é muito ruim. Mas como é que a gente consegue amar essas pessoas que estão barrando a entrada dos refugiados? Como é que a gente consegue amar aquelas pessoas que estão tirando a comida da mesa dos pobres, dos miseráveis, que estão impedindo que eles tenham acesso à saúde e à educação? Como é que a gente faz isso? Se não, começando por muito próximo da gente. Se não, começando a exercitar dentro da nossa casa, dentro da nossa vizinhança,
dentro do nosso bairro, da cidade, e aí vai. Porque há uma maneira de olharmos para o outro como nós mesmos. Se somos todos filhos de Deus, não dá para separar. Bom, eu vou só amar o próximo que é muito próximo, que é o familiar, né? Isso é um exercício e é também muito difícil. Esse nós também devemos exercitar. Amar o familiar, amar aquele que vem para conosco exercitar a fraternidade, o amor. Isso também é possível e é preciso. Mas é começando por nós, perto de nós, por nós mesmos, por aqueles que estão muito próximos, fazendo algo que incomoda a nós. É preciso que a gente conviva com o que nos incomoda. Porque nós não estamos aqui de passar, viajando, de férias, né? De passagem nós estamos de férias. Nós estamos aqui para exercitar. Então, amar o familiar difícil é um exercício, mas é mais fácil, porque ele é familiar, porque ele está ali no dia a dia, porque nós amamos e aí não amamos de novo, amamos, exercitamos isso no dia a dia. E a gente sabe que a família é um laboratório, é o primeiro laboratório que a gente exercita o amor. Esse amor grandioso, esse amor que chega próximo àquele amor da mãe, né? Que é o amor aqui na Terra que nós conhecemos, é o mais puro, talvez, mais elevado na Terra. A gente conhece que é aquele amor de mãe que é incondicional, ela sempre abre os braços para o filho. Mas é esse mesmo amor que a gente tem que exercitar para o irmão, para o primo, para o tio, para o avô, para a avó. E aí nós começamos a avançar um pouquinho mais. Vamos exercitar com o vizinho, que atrapalha a nossa saída de casa, que bota a música muito alta. E são coisas muito pequenas que nos incomodam grandiosamente. Parece que o mundo está acabando, porque a gente quer sair de casa e o vizinho colocou o carro na porta da garagem, né? E aí parece que o mundo vai acabar. É esse pequeno entrave que precisamos começar a exercitar. E isso também não é feito numa vida só. Isso é feito em várias e várias e várias encarnações. Até que a gente compreenda. Até que a gente veja que vai ser fácil. Opa, já é fácil amar. Já é fácil amar o irmão que me assaltou. O irmão que causou um dano quase que irreparável na minha família. Através das múltiplas encarnações. Ou a gente aceita isso, ou a gente vê que isso é possível, ou a gente realmente se deprime. Ou a gente realmente diz que não vai dar, que não aguenta, que esse mundo está perdido, né? Porque não é essa a explicação que vem aqui, não é esse o esclarecimento que veio através do Espiritismo para aclarar essa mensagem de Jesus. Ele diz: amai-vos uns aos outros, amai também o inimigo. E a gente fica achando que é uma coisa extraordinariamente absurda. Porque a gente sabe das limitações que tem. Porque não é fácil mesmo. Mas é através do exercício. É começando. É começando a entender por que o outro ainda está agindo dessa maneira. O que ele precisa para deixar de agir dessa maneira. Mais prisões, a gente está vendo que não deu certo. No mundo inteiro as prisões estão falindo no sistema, né? É um sistema absolutamente falido. Não educa, não reintegra, não cuida do ser humano, não vê o ser humano, muito ao contrário.
O ser humano que entra não sai ser humano, porque é impossível sair ser humano de um lugar que os trata como não humanos. Então, essa pessoa está precisando do quê? Enquanto nós estivermos diante de uma tela, dizendo que absurdo, que horror, precisa morrer, precisa prisão perpétua, precisa pena de morte, ou nós nem falamos isso, porque acredito que nenhum de nós aqui pense nisso, mas nós achamos que, né, esse é o sistema, vai ficar assim. Enquanto fizermos isso, não ajudamos, não exercitamos, não nos investimos da condição de espíritos que somos. Somos espíritos criados por esse Deus de bondade, igualzinho àquele que está lá, que nós achamos que ele devia ficar lá por 30, 40, 50 anos. E que precisa de amor tanto quanto nós. Precisamos de amor como qualquer um. Eles precisam de amor, os vegetais precisam de amor, os animais precisam de amor. Se o mundo é feito, se os universos criados por Deus são feitos de um ser de suprema bondade, não dá para pensar que nós temos diferenças entre nós. O ser humano que está ainda no erro, do qual nós, por muito andar, e ainda falta muito, já saímos, não praticamos mais, ele também vai chegar. Mas para ele chegar, antes de punição, antes de apedrejamentos, antes de qualquer outra coisa, ele precisa de amor. E quando nós pudermos estar diante de uma telinha que só mostra o que há de ruim no mundo, pudermos estar em oração por aqueles todos que estão impedindo a entrada de outros seres humanos em seus países, matando, esquartejando, matando de fome, tirando dinheiro da educação, seja lá o que for a notícia ruim, se nós pudermos estar em oração pedindo para que esses seres humanos que estão ainda nesse erro, se nós pudermos pensar e enviar para eles o amor que eles provavelmente não têm, porque não conhecem, porque não sabem. Se nós pudermos fazer isso, talvez, muito talvez, nós possamos já estar num passo mais adiante para essa evolução, para esse progresso que nós almejamos para nós e que nós almejamos para o outro. A Terra é um dos mundos e nós queremos os outros, porque nós estamos trabalhando para isso, né? Nós queremos progredir, nós queremos evoluir. E o trabalho começa nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Sentir amor pelo outro é um trabalho. E um trabalho que exige de nós muito mais do que simples palavras. Exige muita oração, muito pedido de força para que todos aqueles espíritos que já passaram pelo que nós estamos passando, que já viveram em mundos também bastante involuídos, que galgaram lá os mundos superiores e que estão aqui nos rodeando, a todo momento estão nos ajudando. Basta que nós peçamos, basta que a gente se abra para uma ajuda que vem, porque vem, quando nós pedimos, a ajuda vem. Então, que a gente peça que eles nos iluminem, que eles nos ajudem a ter força para somente emitirmos pensamentos bons, seja lá para quem for. Se a gente puder não fazer diferença, a gente já andou muito. Se a gente não diferenciar o pedido que vai de luz para um irmão, que esse irmão seja conhecido nosso ou não, seja amigo ou não, seja familiar ou não, se o nosso pedido for para aqueles que estão muito mais precisados de luz, nós estaremos ajudando o progresso dessa humanidade a qual nós pertencemos. Então, é muito grande esse tema, né? E ele é muito mais de exercício, de constante fé, também exige muita fé, e que a gente possa mesmo entender que esse é o nosso trabalho. É trabalharmos para o
progresso da humanidade, porque o progresso da humanidade depende de cada um de nós. A humanidade não é uma coisa solta, a humanidade somos todos nós. Ela é composta por cada um de nós que estamos aqui. E se cada um de nós que estamos aqui saímos de casa hoje para vir aqui, algo muito grande nos moveu. Esse algo muito grande, eu tenho certeza absoluta que é o amor. Precisamos vir aqui para adquirir conhecimento. Precisamos vir aqui para receber boas energias. E tudo isso está dentro da lei de amor. Existe um professor jornalista alemão chamado Klaus Eurich. No seu livro Poder da Atitude Pacífica, ele cita Martin Luther King, que diz: nenhum ser humano deve se rebaixar a ponto de odiar o outro. A transformação da sociedade começa pela transformação de cada ser humano. A luta é contra o mal, não contra as pessoas que o praticam. Não é isso? É um exercício, não é? Ele foi um, né, desses nossos grandes líderes que a gente, eu particularmente assim, gostaria muito de um dia poder viver algo que esses homens brilhantes, essas mulheres brilhantes, esses espíritos que vieram aqui para nos trazer, para nos chocar mesmo, dar um choque de realidade na gente. Ei, parem de ficar aí se lamentando, para de ficar aí dizendo que não dá certo, que a humanidade está perdida. Eles vieram para isso, eles vieram para sacudir. Olha, dá certo, basta que façamos alguma coisa. E nenhum deles guerreou. Todos eles tiveram atitudes pacíficas diante do mal, mas eles resistiram. Eles trabalharam. O que acontece é que estamos cada um em um nível de aprendizado. Isso é normal. Cada um está num grau de evolução. Como numa escola. Um está na primeira série, o outro já está lá saindo para a faculdade. E é preciso que a gente veja isso. E que saiba disso e seja também paciente para conosco. Que a gente pode repetir de ano. Né? Mas, ok, desde que o aprendizado nos faça, no ano seguinte, e na nossa casa aqui, na reencarnação seguinte, que a gente possa andar melhor, né? Então, é mais ou menos isso, porque lá o horário já acabou. Pois é, eu só ia terminar dizendo o seguinte, porque se a gente se compara aqueles seres humanos que hoje fazem lá o terror na Síria, vamos nos considerar melhores, mais evoluídos. Por quê? Porque nos causa horror a guerra. Nós aqui não queremos mais a guerra. Então a gente acha que andou um pouco mais do que eles, né? Não estamos falando nem das nossas limitações, das nossas inferioridades aqui do dia a dia, mas diante de uma guerra nós já realmente nos colocamos contrários e não queremos mais. Agora, se a gente se compara então a Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, fica uma pergunta que eu vou levar para minha casa hoje, para a noite, como é que eu estou diante desses seres? Não vou pensar nem em chegar assim, pensar em fazer essa comparação com Jesus. Vamos fazer com os seres que já passaram por aqui, que foram seres que trouxeram essa possibilidade de amar o próximo muito claramente, muito materialmente falando, eles fizeram aqui na Terra, no nosso século passado. Então, nós podemos saber que são homens e mulheres que vieram aqui numa missão de trazer essa palavra de amor. E todos eles, em todos eles, o traço que os une, o traço que os iguala é o amor. E aí, a finalidade, finalmente, na questão 132 do Livro dos Espíritos, que nos esclarece qual a finalidade da encarnação dos Espíritos. E a resposta é que Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos levar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade,
que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É isso, é o nosso trabalho. É ajudarmos nisso. A criação feita para nós e por nós, pelo amor imenso de Deus, pede de nós que trabalhemos também para ajudar nessa obra da criação, para que mantenhamos o nosso planeta, que mantenhamos a nossa humanidade na marcha evolutiva. E é para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, ele, espírito, nós, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. E no livro Coração de Esperança, de Kay Prentice, ela cita a Madre Teresa de Calcutá quando diz: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, pode ter falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é bondoso e franco, poderão enganá-lo. Seja bondoso assim mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, poderão sentir inveja. Seja feliz, fique em paz assim mesmo. O bem que você faz hoje, poderão esquecê-lo amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Então, dê o melhor a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. É sempre entre nós e Deus. Nós somos criaturas criadas por Deus. Será sempre entre nós e Ele. Agradecer a Ele por ter nos criado e trabalhar para que nós possamos merecer essa criação e andar bem com a nossa humanidade, que é um presente. Eu agradeço muito a atenção de vocês, uma boa noite e até a próxima. Muito bem, vamos passar para o nosso irmão Washington para dar sequência aos estudos. Hoje sobre percepções e sensação dos espíritos. Eita, assuntozinho bom, né? Boa noite a todos. Mais uma noite que estamos para desenvolvermos o nosso entendimento e conhecimento. Eu pediria a vocês que registrassem esses dois números aqui, 237 a 256, do Livro dos Espíritos, que fica no capítulo 6º, que fala sobre a vida espiritual, que posteriormente, ao chegar em casa ou durante a semana, possa seguir as questões, que são 24 questões que Kardec se posicionou para os espíritos. Como não teríamos a oportunidade de vê-la, todas elas, mas algumas sim iremos aqui desenvolver, que ao chegar em casa, durante a semana, possam ver e estudar, também encaminhar com esse estudo tão importante, que é esse tema, que é percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Mas fazendo uma recapitulação da última oportunidade que aqui tivemos, falando sobre a erraticidade, cujo tema tem a relação com esse assunto de hoje, vamos recapitular para poder a gente entronizar e entrar nesse tema, nesse assunto. A encarnação, o momento que nós estamos agora vivendo, é importantíssimo, é um estágio importantíssimo para o nosso desenvolvimento, seja ele moral quanto intelectual. E também nós aprimoramos na encarnação vários conhecimentos, várias situações que nós precisamos desenvolver na prática da vida do dia a dia, da vida diária, da nossa existência. E também nesse processo nós também intelectualizamos a matéria que nos serve, ao qual nós estamos aqui nesse ambiente agora, que tudo que nós vemos foi pensado, foi imaginado pelo homem, foi desenvolvido e juntado para poder ser uma coisa útil para o nosso bem viver, para o nosso bem-estar. E quando estamos encarnados, nós estamos em quê? Encarnado o que é? Encarnar é estar em um corpo físico, ligado em um corpo físico. Um corpo físico que tem várias características, isso é complexa, e que nós utilizamos o quê? Os sentidos. Nós temos os 5 sentidos que nós conhecemos, que o nosso corpo nos proporciona. Igual agora, estou usando óculos, por quê? Devido à idade ou alguma deficiência no meu organismo físico, através da nossa capacidade de entender e desenvolver
a matéria, criamos o óculos. Ou se é o problema na audição, o aparelho auditivo, né, para poder equilibrar, superar uma deficiência auditiva e continuarmos a escutar, a ouvir, mesmo que o nosso corpo físico, com o tempo ou com alguma situação, deixou de funcionar perfeitamente. Então vimos quão é importante esse desenvolvimento e essa oportunidade de estarmos encarnados, que faz parte de um projeto da perfeição que Deus quer que cada um de nós desenvolva. Porque se nascemos, fomos criados simples e ignorantes, é através dos vários estágios evolutivos que vamos amealhando conhecimento e experiências. E nessa experiência dos sentidos, nós utilizamos no dia a dia, conosco, para com o próximo, para com as coisas, ao sentir, ao perceber a natureza, ao perceber o outro no coletivo e a nós mesmos. Então vemos como é importante esse sentido. Mas só que chega algo que a gente tem certeza que vai acontecer: a morte. Morrer. Só que o nosso entendimento espírita, já essa palavra morrer, não significa a morte da alma, mas sim a morte, a destruição do corpo físico, com o qual o espírito está ligado, mas que tem tempo, tem validade, assim como qualquer produto que nós vemos na prateleira de um mercado. Tudo tem uma validade, e esse nosso corpo físico também tem uma validade. Chega um momento em que ele vai perder a sua vitalidade, ou, dependendo da nossa ação, das nossas atitudes, pode acontecer alguma fatalidade, ou alguma situação, e ele via assim ser destruído. Chegando esse momento da morte, ou seja, o desencarne, né, o espírito ele retorna ao mundo espiritual, a erraticidade. E o que é a erraticidade? É esse período, essa fase, por assim dizer, no mundo espiritual, em que se encontram os espíritos que ainda terão várias e várias oportunidades de reencarnar novamente para seguir esse projeto de evolução que necessitam. Oh, mas erraticidade quer dizer erro? Não, erraticidade não quer dizer erro, espíritos que erram, não. Erraticidade é um período, é uma fase no mundo espiritual em que os espíritos deverão novamente ter uma oportunidade de encarnar. E nesse período, nessa fase, existem várias graduações de espíritos, vários estágios evoluídos dos espíritos ali, para poder reencarnar. Mas só que os espíritos puros não necessitam mais de encarnar em mundos materiais como o nosso, ou como tantos outros que existem aí no universo. Não necessitam mais encarnar os espíritos puros. Estes não ficam nesse período, nesse plano, nessa zona de erraticidade. Não, eles não precisam encarnar. E esse momento em que nós adentramos a erraticidade, ao mundo espiritual, aí vem o quê? A percepção, as sensações, o sofrimento. É o nosso tema dessa noite. Para entender isso, já compreendemos que nós iremos desencarnar. Entendemos que o corpo sim que irá falecer, mas a alma, o espírito que habitava aquele corpo, continuará a existir, ou seja, continuará vivo. E esse entendimento é importantíssimo nesse capítulo aqui, para a gente entender como se dá isso. Porque hoje estamos encarnados aqui, e iremos passar por estágio, retorno ao mundo espiritual, e aqueles que já estão desencarnados. E que faltou esse conhecimento, esse entendimento anterior, para quando chegasse lá, tivesse uma noção já. Opa, peraí, eu estudei isso, eu ouvi falar sobre isso, nessa encarnação que eu estou saindo agora. Irão também aproveitar esse estudo, assim como nós estamos aproveitando aqui materialmente, os espíritos que estão desencarnados também estarão estudando, entendendo e compreendendo esse sentido. Vamos aqui acompanhar na questão 237 para iniciar nosso estudo. Na questão 237, Kardec pergunta aos espíritos: a alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que ainda tinha nesta vida? E os espíritos responderam sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que o obscurecia. Quando desencarnamos e retornamos ao mundo espiritual, nós continuamos com a mesma inteligência, com o mesmo pensamento, com os mesmos desejos, os mesmos gostos. As mesmas ligações com as coisas ou com as matérias, as mesmas paixões, tudo isso continua. Só que amplia a visão à medida que vamos tomando conhecimento, porque quando estamos no corpo físico, a nossa visão, as nossas sensações já são limitadas, são comprimidas, são embotadas, porque é muito denso essa matéria física. E como estamos
ligados, célula a célula, molécula a molécula, esse corpo físico, só achamos que os sentidos é os 5 do corpo. Mas nós sabemos que além do sentido do corpo físico, também temos também o sentido espiritual quando estamos encarnados. Ora, quando o corpo à noite está em repouso, quem está descansando é o corpo físico, do trabalho, do dia a dia. A alma que ali habita, ela não está dormindo ou sentada do lado esperando que o corpo se refaça, acorde, como um celular que fica carregando e ficamos aí esperando para poder ver se o pontinho vai subindo. Não. A alma continua ativa, continua a pensar, continua a agir, só que não está ligada ao corpo porque ele está no momento de repouso. Então, nós temos que sentidos e experiências espirituais limitadas ainda pela nossa ligação ainda com o corpo físico, no plano físico. Então, entendendo isso, nós, quando há o desencarne, quando o corpo já não está ligado, nós não estamos ligados ao corpo, começa o sentido espiritual a desenvolver, a ampliar a sua amplitude. Mas isso é de acordo, é proporcional ao nosso conhecimento, ao nosso estágio evolutivo. Porque mesmo com o corpo desencarnando, voltando ao mundo espiritual, mantemos a mesma inteligência, o mesmo pensamento, as mesmas ideias e as mesmas paixões, automaticamente é pela nossa ação, pela nossa vivência que vai estar graduada a amplitude que nós vamos almejar nesse mundo espiritual, o quanto de conhecimento nós iríamos absorver, entender, compreender e agir e sentir e sofrer. Continuando, na questão 240, os espíritos compreendem a duração como nós? Outro ponto interessante. Quando estamos encarnados, como estamos agora, nós temos o quê? A regulamentação do tempo, o quê? O sol, a noite, o dia, as horas. Então nós somos regulados pelas horas, pelo tempo. O nascer do sol, o pôr do sol. No mundo espiritual, muda de figura. Lá não tem o pôr do sol, não tem o anoitecer, não tem horas, 24 horas, que é 24 horas, é aqui, o nosso sistema aqui, o planetário aqui, que é 24 horas. Em outros orbes, é outra forma de horário, porque tudo em relação ao Sol. Em outros sistemas aqui planetários, é outra forma. E no mundo espiritual, não tem essa gerência, essa regulamentação de tempo. Então, modifica. Opa, já começa a mudar. Assunto que nós observamos no estudo da doutrina espírita, que fala, o tempo que vocês têm aí, nós aqui no mundo encarnado, é diferente do daqui. O que aí pode parecer séculos, aqui às vezes é um segundo, é um lapso de tempo. Então, observamos essa mudança. Aí responde os espíritos. Não, e isso faz que não os compreendamos sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos a duração. Para eles, praticamente não existe. E os séculos, tão longos para nós, são os seus olhos, apenas instantes, que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Então, observando isso, a questão do tempo. Então, no mundo espiritual, o tempo, as coisas já modificam, não é igual aqui, não é como aqui. Mas observando que os espíritos tão ligados ao tempo, tão ficcionados ao tempo durante uma existência, ao adentrar no mundo espiritual, pode ainda estar se baseando, se tocando pelo tempo, que nós veremos mais à frente essa situação. Continuando aqui, na questão 245, Kardec pergunta: a vista dos espíritos é circunscrita, como nos seres corpóreos? Não, é uma faculdade geral. Kardec perguntando se a vista, a visão do espírito é igual a quando nós estamos aqui encarnados. Quando estamos aqui encarnados, nós utilizamos o aparelho visual, o aparelho ocular, para podermos perceber as coisas, para podermos enxergar e ver. E mesmo assim, é necessário uma luz, seja ela natural ou artificial, para que possamos distinguir, para que possamos ver a forma, a profundidade, a cor, a tonalidade, tudo aquilo para que seja impressionado os nossos sensores oculares e a gente poder enxergar, entender as coisas. No plano espiritual, o espírito já não está mais ligado a um corpo físico. Ele não vê por um ponto fixo, pelo globo ocular. Ele vê como por todo, por inteiro. E não necessita de luz, uma luz externa, para que ele possa enxergar, para que ele possa ver.
Isso é interessante porque aí já começa a mudar a dimensão. Vejamos como é a dimensão espiritual, é muito diferente da que nós estamos aqui agora, neste momento, encarnado. Não necessitamos de luz externa para podermos enxergar o que está à nossa volta, ao nosso entorno. Mas nós, o Espírito ele enxerga como um todo. Não está num ponto definido. E continuando aqui a questão 246. Os Espíritos precisam de luz para ver? E respondem: veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Quando se diz essas trevas, encontrar por expiações, aí são situações em que o espírito, no seu grau de evolução e nas suas fixações com o encarnado materiais, pelos seus atos e suas consequências, fica em determinado estágio e que se acha na escuridão, se acha isolado, em trevas, no escuro. É o que é? É uma reminiscência dele da situação que ele cometera, das faltas, e também uma situação em que ele se isola. Ele não consegue perceber e ver nada, porque ele é que está se posicionando e se colocando em tal situação pelos seus atos. Não que não exista luz, que não tenha luz própria para poder enxergar, tem, mas ela está emboltada pelo aspecto moral, ao qual ele, na sua existência, decidiu, agiu de tal ou tal forma. É nesse sentido que fala. Na questão 247, os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e outro hemisfério do globo? Aí os espíritos aqui respondem, que nós já vamos ler. É interessante, né? Como é o transporte, como é locomover, sair de um ponto a outro no mundo espiritual? Aqui, para a gente se transportar, se locomover, a gente precisa usar as nossas pernas e caminhar, andar por um lugar ou outro, ou utilizar algum equipamento móvel para podermos avançar em grandes distâncias, deslocar para um lado para outro. Né? Precisamos disso. Esse corpo material precisa desse movimento físico. E vamos aqui à resposta dos espíritos. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter a visão de conjunto. Aí observamos o atributo que o espírito tem, o pensamento. Nós temos o atributo do pensamento, da vontade. E o pensamento, quando pensamos, nós lá está. Só que quando estamos encarnados, quando nós pensamos, nós não estamos, nós pensamos e imaginamos estar lá. Uma parte da nossa energia está lá naquilo lá, mas não conseguimos definir com nitidez, com a presença ali 100%. Mas quando estamos desencarnados, quando estamos fora, desembotados desse corpo físico, amplia a nossa visão, amplia a nossa liberdade. E aonde está o nosso pensamento? Lá estamos. Por quê? O pensamento é um atributo do espírito. Se está pensando em tal lugar, ou tal região, ou tal situação, ou circunstância da existência, lá você está. Lá você está presente, lá você está percebendo, está sentindo. E está passando por aquilo. Então vejamos como a nossa capacidade, como espírito, é ampla, é vasta. Mas só que ela depende, eles dizem aqui, do grau de evolução que tem, do grau de conhecimento. De quê? Conhecimento do seu poder, da sua força, do seu equilíbrio e do seu conhecimento moral, desenvolvimento moral. O que faz toda a diferença para saber. É como nadar. Podemos ler um livro, um manual de como é natação, mas se não praticarmos, cairmos na água e exercitar, não saberemos nadar, nem tampouco desenvolver a nossa habilidade para competir. Assim também é o estágio de desenvolvimento do espírito. Enquanto está encarnado, precisamos lidar com as coisas materiais para desenvolver. E também, quando chegar no mundo espiritual, precisa desenvolver essas habilidades para poder, através do seu pensamento, da sua capacidade, estar aonde ele está, sem precisar de aparatos materiais, sem precisar esperar que alguém abra uma porta para poder entrar no ambiente. Espera aí, é um espírito. A matéria não lhe causa embate, essa matéria aqui. Ele pode transpassar essa parede, mas muitos ainda se encontram tão ainda ligados na sua ignorância e nas coisas materiais que não vê, não enxerga essa capacidade de poder transpassar. Fica esperando que alguém abra
ou uma situação para poder passar. Vejamos que existem essas situações, alguns casos deles. Continuando, na questão 249, o espírito percebe os sons? Responde os espíritos, sim, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Aí a 249A, a faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Aí responde, todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam pelos mesmos organismos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Também essa capacidade de ouvir. Observando, nós aqui conversando, interagindo, nós precisamos que seja verbalizado o pensamento. Através do pensamento vai imprimir um movimento ao cérebro, ao aparelho físico, e vai poder verbalizar e falar o que quiser. No mundo espiritual, já muda, já não tem um organismo, não é necessário um organismo para poder verbalizar. E lá, como o sentido da audição é tão ampliado, que só pelo pensamento, sem precisar verbalizar as palavras, já entende, já viu o que o outro está sentindo, está pensando, está querendo dizer. É por isso que diz, os espíritos não tem como você esconder um pensamento ou alguma coisa, porque eles veem, eles leem a alma, leem o que estão pensando. Que quando estamos encarnados, nós podemos pensar uma coisa e dizer outra. Isso é fácil para a gente, é simples. Mas no mundo espiritual, quando nós pensamos em algo, isso é irradiado para o universo. E os espíritos percebem isso. E sabem isso. Então, vejamos como essa capacidade de sentido, como ele se amplia. A visão, a audição, como ele se amplia e se desenvolve. Continuando, a 250. Sendo as percepções atributo do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser, isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queira ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Atentos a isso. É interessante, né? O espírito elevado, ele pode ouvir e sentir e ver a todo tempo. Nunca isso se fecha. Mas os espíritos inferiores, tem momentos que, mesmo que não queira nem ver, nem ouvir, ele é levado a ouvir. Por quê? Porque é necessário ele passar por essa situação. Pelas suas ações, e dentro do projeto de desenvolvimento que Deus tem para conosco, na lei de causa e efeito das nossas ações, muitas das vezes os espíritos ainda em estágio imperfeito, ele precisa ouvir, ele precisa entender e compreender as coisas, assim como nós fazemos aqui com as nossas crianças, quando não querem fazer tal coisa pela ignorância, pela falta de conhecimento, a gente, não, você vai ouvir, não quero ouvir, mesmo tapando a mão, não tira a mão, você tem que ouvir, você tem que entender isso, não é para fazer dessa forma, você tem que fazer dessa outra forma. Assim no mundo espiritual também. Aqueles espíritos que continuam pertinentes, ainda reticentes a vicissitudes, a fazer o mal, as suas situações, ele ouve e vê todas aquelas situações, aqueles atos que ele não quer ver, ele não quer perceber, não quer sentir. Ele vê, ele é obrigado a ver e sentir aquilo, as suas ações, a ficar ali, escutando, não tem como anular aquilo ali. Ele continuará vendo e sentindo. Assim como nós, quando acontece alguma coisa ruim na nossa existência, ou a gente come alguma coisa não tão boa, come aquilo, não desceu bem, a gente passa mal, enjoa, ou está num barco na navegação, e a maré alta, a gente passa mal, aquela coisa toda. A gente sai ali apavorado daquela embarcação, tem que tomar um remedinho e descansa. Já está melhor, já está refeito. Se alguém chega e fala, como é que foi aquele seu passeio de barco? Você já lembra daquilo, você já começa a sentir um pouquinho, porque que enjoo, não acontece não, que coisa, não acontece isso com a gente. Não acontece isso com a gente? A gente pede, não fala não, isso aqui. Só que no mundo espiritual, os espíritos passam por determinada situação, ele tem que escutar a tal situação, ele tem que ficar ali, naquele processo ali, para poder ele aprender. É necessário para ele entender aquilo ali. Continuando aqui. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Respondem eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam como vós, porque são espíritos. Aqui é interessante que está falando de sofrimento,
Nós sabemos que nós sentimos dor, estando encarnados, sentimos dor, sofrimento. Por quê? É o corpo físico. O corpo físico ali, ele repercute a dor e a alma sente essa dor. Mas quando estamos no mundo espiritual, não estamos mais ligados a um corpo físico. Aquele corpo que nós utilizamos, determinado tempo, período, ele já desagregou. Nós estamos no mundo espiritual. Então não temos dores físicas. Não temos mais dores físicas. Mas nós somos passíveis ainda de ter os efeitos daquilo. Por quê? São aquelas reminiscências daquele sofrimento que nós temos, aquela situação que nós passamos em vida, pelas dores, pelo sofrimento, seja por alguma disfunção do organismo físico, tudo aquilo vai ficando registrado. E ao desencarnarmos, nós, ao lembrar daquela situação, daquele contexto, nós sentimos dor. Só que não estamos sentindo a dor daquele corpo ainda, ou daquela situação física ao qual estava acamado, ou sofrera um acidente. Não está sentindo a repercussão daquilo ali. É como a pessoa que sente a dor, às vezes, de um órgão amputado. Ainda sente aquilo ali. Então, são reminiscências daquilo ali. São ligações que ainda não foram desfeitas no pensamento. O pensamento da pessoa com aquela situação. Então, continua sentindo que ele fala, como se fosse, estou sentindo a minha perna, está doendo. Ou sentindo aquela situação grave. Não é o corpo físico que continua a mandar as impressões para o espírito. Não, são as impressões, as reminiscências, as lembranças que ele tem, as sensações que ele continua a mantê-la viva na sua mente, no seu pensamento. 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Aí responde os espíritos: não podem sentir a fadiga como a entendeis. Ou seja, a fadiga, como entendemos, fadiga, quando a gente sente aqui, o que é fadiga? Nós utilizamos muito durante o dia o corpo, ou durante a semana, durante certo tempo, o corpo físico, usamos, sem abastecê-lo de alimentação e de repouso. E o que acontece? A fadiga vai gerar um cansaço e vai repercutindo isso no corpo físico e vai nos causando uma desagregação da força, da vontade, do desejo, né? Então, uma fadiga física, do corpo físico. Não podem sentir a fadiga como entendeis. E, portanto, não necessitam de repouso corporal, pois a fadiga, quem tem é o corpo físico, pois não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Mas o espírito repousa, no sentido de não permanecer numa atividade constante, atividade intelectual. Ele não age de maneira material, porque a sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objeto determinado, fixo. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Então observamos aí, né? Estou falando de uma fadiga, no mundo espiritual, uma fadiga moral. E esse repouso, o que é? É se deslocar um pouco, é parar um pouco de ficar pensando, utilizando esse pensamento em determinadas situações ou circunstâncias, para que possa ali ter um refrigério. Parar, peraí. É a gente aqui como está encarnado. Quando estamos encarnados, a gente fica muito fixado em uma determinada situação, um contexto, um problema, a gente fica martelando naquilo ali. O que acontece? A gente fica tão martelando e fica martelando na mesma tecla que a gente não consegue ver solução, a gente fica chato, enjoado e a gente se desgasta. Isso acontece com a gente, no nosso dia a dia aqui. No mundo espiritual, só que as questões morais, que ficam ali, repercutindo. E muitas vezes, para que possa o espírito ter um momento, para poder ali se organizar e ter uma retomada de ideias, de pensamentos, de como digerir aquilo, de resolver aquilo, precisa desse repouso, ou seja, parar de fixar em um ponto. Mas é uma questão moral, não é uma fadiga física. 256. Como alguns espíritos se queixam de frio ou calor? Outro assunto muito interessante. Como alguns espíritos se queixam de frio ou calor? Lembrança do que sofreram durante a vida, de algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Para algumas pessoas que já leram alguns assuntos no Livro dos Espíritos, principalmente no livro O Céu e o Inferno, né,
que tem várias situações dos espíritos, né, relatando nas reuniões, relatando o seu estado, sua situação, e muitas vezes falam da fadiga, né? Falam do frio, do calor. Nós observamos que o frio e o calor faz parte dos sentidos que nós temos quando estamos encarnados. A nossa pele tem sensores que vamos registrar o tempo, a temperatura externa, e vai sentir frio ou calor. Ou às vezes um condicionamento físico interno, uma doença, alguma coisa, nós vamos sentir frio, calafrio, mesmo o corpo estando suado, ou vice-versa. Então isso é um estímulo físico, orgânico da pele. Não, o espírito não tem pele, não tem órgão para poder sentir calor, frio. Mas o que eles falam são reminiscências de situações penosas, vividas e sentidas por aqueles espíritos, e que continuam a repercutir na sua vida. Ou seja, nesse plano espiritual ele repercute. Continua a repercutir, e ele traz essas informações, sentimentos, sensações para a atualidade. Ou seja, ele pega uma coisa que já aconteceu no passado e traz, tornando-se aquilo presente. E sentindo tudo aquilo ali. Aí sente frio, calor, estou sentindo frio, estou sentindo calor. E precisa levar todo o entendimento, uma compreensão, que ele não está sentindo mais frio e calor. Ele não está mais utilizando de um corpo físico. Porque é complicado desenvolver esse conhecimento e passar essa informação para o espírito. Porque até então, nós sabíamos que nós tínhamos o corpo e a alma. Quando a doutrina espírita vem e começa a desenvolver, ela traz o perispírito a nos informar esse corpo espiritual que nós temos, né? Então, o homem é formado do corpo, do perispírito e a alma propriamente dita, né? Então, quando nós desencarnamos, chegando no mundo espiritual, nós vemos uma forma igual que nós tínhamos quando encarnado, nós achamos que ainda estamos vivo encarnado. Mas não estamos mais vivo encarnado em um corpo físico. Nós estamos no mundo espiritual, utilizando aí do perispírito que nos acompanha para o nosso desenvolvimento. Então achamos isso. Então a gente sente as impressões, né, do frio, do calor, ou seja, lembramos das situações que nós vivenciamos enquanto encarnado e trazemos à tona e achamos que ainda estamos encarnados e que estamos sentindo frio, calor, estamos sofrendo ainda daquilo. E temos que explicar isso, temos que desenvolver, interagir com os espíritos que desencarnados estão passando por essa situação e explicar, consolar. Esse é o consolador, esse é o consolo que a doutrina espírita faz, é esse consolo, é explicar, esclarecer, fazê-lo entender o que está acontecendo com ele, por que ele percebe, como ele está percebendo, como ele está sentindo e quais são as características desse sofrimento que ele está tendo nesse estágio da existência dele. E chegamos então a 256, aí tem aqui isso, como alguns espíritos se queixam do frio. Para finalizar, anotei aqui umas palavras muito interessantes, uma palavra muito interessante. A alma é o ser inteligente. Nela está a sede de todas as percepções e sensações. Ela pensa e sente por si mesma. É individual, distinta, perfectível, preexistente, sobrevivente ao corpo. Nós somos a alma, é tudo isso. Ela é individual, ela é distinta, perfectível. O que é perfectível? É fadada à perfeição. Todos nós, todos os 7 bilhões e poucos que estão vivendo, existindo nesse planeta Terra, agora encarnados, estamos todos fadados à perfeição, à perfectibilidade. Então estamos dentro da lei de causa e efeito, da justiça divina. O corpo é o seu invólucro material, instrumento de suas relações com o mundo visível. Durante a sua união com o corpo, ele percebe por um dos sentidos, transmite seu pensamento com a ajuda do cérebro. Separado do corpo, percebe diretamente e pensa mais livremente. Então, quando desencarnamos, nós pensamos mais livremente. Mas esse mais livremente, ele vai ser mais à medida como nós estamos agindo nessa nossa existência atual, no nosso presente. À medida que no nosso presente nós vamos agindo e pensando, aprendendo e nos educando, nós vamos crescendo. E à medida que a gente vai crescendo, ao chegar à derradeira hora, ao retornarmos ao mundo normal, ao qual nós de lá encarnamos aqui para os planetas, nós vamos sentir essa liberdade cada vez mais ampla, mais clara. E essa liberdade é no dia a dia, é o nosso exercício enquanto estamos encarnados, de entender e compreender isso e vivenciar isso. Mesmo ainda estando encarnado em um corpo físico, em que os sentidos ainda estão bem comprimidos, embotados,
e que utilizamos muito os sentidos físicos, não damos muita atenção em relação ao sentido espiritual, mas tem a ver com a nossa fase, nossa evolução, estágio evolutivo. Mas à medida que nós vamos evoluindo, crescendo a nossa capacidade de perceber as coisas, o mundo, e vemos que nós somos espíritos, seres espirituais, utilizando um corpo físico momentaneamente, nós vamos entendendo que nós podemos cada vez mais desenvolver e crescer. E o que nós achamos que hoje é maravilhoso, pelos nossos sentidos, nos dá sensação, nos dá poder, nos dá tudo isso, nós vimos que um dia isso vai acabar. E vai sobrar quem? Vai sobrar o Espírito. Com tudo aquilo que é melhor para ele, com todo o conhecimento que ele adquiriu, toda a experiência, todo o desenvolvimento moral que ele garantiu, amealhou e exercitou para consigo, para com o próximo, para com as coisas da natureza, ele vai levar para esse mundo espiritual. E aí poderá ter essa liberdade e ver com melhor clareza, transportar de um ponto a outro na velocidade do pensamento, não precisando utilizar transporte espiritual para poder ir daqui para lá, que não cabe. É o Espírito, através do seu pensamento, que vai de um ponto ao outro. Então hoje nós finalizamos aqui esse estudo de percepções e sensações do Espírito, mas peço a todos que em casa leiam, continuem, tem outras questões apresentadas e respondidas pelos Espíritos, que vai nos ajudar a compreender melhor. E à medida que nós compreendamos isso, melhora o nosso posicionamento diante da existência que estamos agora, melhora a nossa compreensão das situações e as questões dos Espíritos, quando eles relatam que sente frio, sente fome, sente calor, necessitam de coisas materiais, nós vamos entender isso com maior clareza e distinguir o que é possível, o que não é possível, o que está acontecendo, mas não é a dor física, é uma outra dor, é outra coisa. E isso faz a gente perceber melhor as literaturas que estão aí, sendo vendidas, sendo fornecidas. Aí nós temos sabendo o que realmente acontece de fato, o que é um condicionamento de um espírito, que através do seu relato disse, ou sentiu, que estava sentindo fome, sede, precisou ser transportada para um lugar, aí lá tinha um aparato que levava, conduzia lá para o hospital, para outra região. Opa, peraí, vamos entender como funciona isso. Isso é uma circunstância, algo de uma fixação de um espírito, não é a realidade espiritual. Não é uma realidade geral para todos nós, não. Cada um de nós é diferente. Nós temos o mesmo corpo físico, todos nós, 7 bilhões de habitantes nessa Terra. Esse corpo físico que nós temos tem mais ou menos 21 elementos químicos. Beleza, isso é todo mundo. Mas o perispírito de cada um de nós tem uma diferença. Porque está condicionado de acordo com a evolução de cada um de nós, com o que nós experimentamos e sentimos durante a nossa existência, a nossa vida. O corpo, realmente, é igual para todo mundo, mas o perispírito, ele é diferente. E cada um de nós, nosso espírito é diferente cada um do outro. E esse mundo espiritual está aí, para nós entendermos e compreendermos e cada vez mais evoluirmos. Uma boa noite a todos e desculpa estendermos um pouquinho mais, mas não era necessário. Com certeza, e um assunto tão importante como esse, né? Porque todos nós vamos desencarnar, ninguém tem dúvida disso, né? Ninguém vai ficar aí no planeta Terra indefinidamente, 100, 200, nada disso. Nós todos vamos embora daqui. Então é importante que nós nos preparemos. E isso é que a doutrina espírita nos traz, né? Nos traz esse consolo através da lei de amor, que foi muito bem abordada pela nossa irmã Deide, e também por essas percepções e sensações. Quando libertos do corpo, como nós vamos estar, né? Estamos sobrecarregando o nosso corpo hoje ou estamos fazendo a nossa parte? Então a gente tem que estar sempre em alerta, né? Para que a gente não depois vai ficar sentindo frio, calor, quando não é para sentir nada disso, né, Washington? Depois não tem jeito.